Amém, glória a Deus. Vamos orar. Obrigado aos músicos, podem sentar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, para te servir e para fazer das nossas vidas algo mais próximo da tua imagem, algo mais próximo daquilo que tu queres que seja arrebatado daqui, Pai. Senhor, vimos, Pai, em humildade nesta hora, Pai, pedindo que faças, Senhor, destas palavras a tua palavra. Faças, Senhor, deste serviço um serviço a ti, Pai, um evento no céu, Pai, nós pedimos. Senhor, que os teus anjos, Senhor, se acampem ao redor de nós, Pai, porque nós te tememos, porque nós tememos e trememos perante o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos livrou de todo o mal, aquele que nos redimiu, aquele que limpou de nós todo o pecado, toda a mancha, e agora temos o acesso livremente à sua presença. Agradecemos, Pai, por essa presença, Pai. Pedimos que ela se faça sentir ainda mais, Pai, que ela seja derramada, Pai, sobre os corações e que nós, Pai, possamos desfrutar, Pai, deste tempo, Senhor, que temos contigo. Possamos desfrutar, Pai, deste serviço, Pai. Possamos ser abençoados, Pai, com aquilo que tu tens para nós pedimos, Pai. Senhor, vem, Pai, vem, Senhor Jesus, e transforma agora aquilo que precisa de ser mudado. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos. Vamos começar por ler as Escrituras desta manhã. Vamos abrir em Êxodo, em primeiro lugar. Vamos começar com Êxodo, capítulo 25, e vamos ler o versículo 21 e 22. Tem ali, acho que está projetado, se for mais fácil, só para saberem onde é. Portanto, vamos começar com Êxodo 25, 21 e 22. Estamos juntos? Ok? Então vamos lá. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora vamos ao último capítulo de Êxodo, Êxodo 40, mais à frente um bocado. Êxodo 40, que é o último capítulo de Êxodo. E vamos ler também dois versículos, 34 e 35. Vamos ler esses dois. Ok, estamos juntos? Amém? Ok. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Portanto, isto era mais do que um lugar. Deus tinha aqui um plano, não é? Deus tinha aqui um design específico, alguma coisa especial que Ele queria fazer. Por fim, vamos a 2 Pedro, capítulo 1. Lá para o fim, já perto do final da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, e vamos ler do 19 ao 21, 3 versículos. 2 Pedro é lá no fim, já perto do Apocalipse.
2 Pedro 1, 19 ao 21, ok? Tá? Vamos começar devagar, que isto depois vai acelerar. E temos muito firme, a palavra dos profetas. Amém. À qual bem fazeis em estar atentos. Isto é Pedro a dizer, ok, eu até nem sou profeta, eu sou apóstolo, mas Pedro humildemente a dizer, ouçam os profetas, porque eles estão naquele estatuto que conseguem trazer e revelar a palavra de Deus. Amém? Temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, trazem luz, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, esses profetas, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Podem sentar. Como nós falámos, hoje temos aqui um sistema diferente, a ver se resolve aqui alguns problemas que quem está aqui estava a sentir. Portanto, vamos ver se funciona tudo bem. Se funcionar mal, estamos cá nós para resolver também. Amém? Ok. Em primeiro lugar, queria só dizer que nós cristãos gostamos de ser livres. E há uma coisa que eu não gosto. Há uma coisa que eu não gosto, que é estar dependente de alguém para fazer uma coisa que eu preciso. E uma dessas coisas é o barbeiro. E eu consegui convencer a minha esposa a fazer-me o penteado. E, portanto, eu queria publicamente agradecer, porque era uma frustração. Era uma frustração que eu tinha de estar. Eu gosto de sei lá, em casa, quando de repente alguma coisa, eu gosto de ir lá e tentar. Já arranjei máquinas de lavar que avariaram, coisas assim. Às vezes eu gosto de ir lá, computadores. Eu gosto de ir lá e tentar resolver. E esta era uma coisa que eu não conseguia resolver. E eu agora senti aquela liberdade de não necessitar de outra pessoa e de ter de pagar por esse serviço. Amém? Então, queria só começar por aí. Mas agora, hoje o nosso tema é o perigo da interpretação particular. O irmão, semana passada, falou de algumas coisas que nós temos falado, mas ele entrou em muito detalhe sobre coisas que nós tocamos aqui e ali de vez em quando. E enquanto eu pensava naquelas coisas que ele estava a dizer, lembrei-me de algumas situações em que as pessoas olham para aquilo que o nosso profeta diz e tiram interpretações. Eu não estou a falar do irmão, porque o irmão não tirou interpretação nenhuma, mas há outras pessoas, eu viajo um bocado e vejo às vezes certas interpretações. E eu queria alertar esta manhã para o perigo da interpretação particular, porque Satanás, como em tudo na nossa vida, ele vai tentar atacar-nos. Por exemplo, no Jardim do Éden, ele tentou pegar com Eva de uma maneira que ela conseguisse ser atraída. Não é assim que ele trabalha. Ele tenta atrair, ele tenta chamar a atenção, ele tenta pegar nas nossas fraquezas ou naquilo que nós gostamos e tenta pegar-nos por aí. Muitas vezes eu já vi pessoas boas, pessoas santas, e Satanás trabalhava não com essas pessoas, mas com aqueles à sua volta. Atacava as famílias para poder chegar àquela pessoa. E isso muitas vezes se ainda não nos aconteceu, vai acontecer. Quando Satanás não nos consegue chegar a nós, ele vai tentar ir àqueles que vão estar à nossa volta. Portanto, nós temos que estar alerta para estas coisas. E uma das maneiras que ele tem de nos tentar atacar, às vezes, é pegar naquilo que nós gostamos, seja a Bíblia, seja a mensagem.
E ele tentou ir atacar Jesus da única forma que ele podia. Deixa-me pegar nesta palavra. Se eu falar alguma coisa da palavra, Jesus vai ouvir. E ele pensou, agora deixa-me mudar aqui qualquer coisa, a ver se eu consigo atacar. Ele não conseguiu, porque Jesus era um vencedor. Amém? Jesus era um daqueles, ao que vencer, lhe darei. É Ele que dá essas promessas, porque Ele é o maior vencedor. Ele venceu tudo, até a morte. Ok. Portanto, uma das formas que Satanás tem é de tentar mudar coisas na mensagem, a nossa interpretação de certas coisas. E eu hoje queria entrar um pouco por aí. E isto é capaz de ser um bocadinho comprido, mas se nós tivermos alguma atenção, daqui a uma horita, 1h10, se calhar já está. Portanto, vamos começar rapidamente, vamos entrar diretamente aqui. O que eu vou estar a ler vai estar ali, portanto, podem acompanhar. O profeta diz, um médico respeitado estava a falar acerca do milagre que tinha acontecido, foi uma pessoa doente. E ele disse, pregador, não acha que se dissesse às pessoas para irem tocar numa árvore ou num poste, não ia acontecer a mesma coisa? Isto chama-se placebo. Então ele disse, pregador, não acha que se mandar as pessoas ir lá fora tocarem em alguma coisa, que elas ficam curadas de mesma só pela vontade, não é? Pela motivação, etc. Ele disse, não senhor. Não se pode ter fé ao tocar numa árvore ou num poste. A fé não é assim tão vaga. Tem de estar baseada em algum facto conhecido. Você tem de ter alguma coisa pela qual ter fé antes de poder ter fé nisso. Nós temos que ver alguém curado para podermos ter fé, saber que também vamos ser curados. Tem que haver um testemunho primeiro para nós termos fé para essa coisa. É por isso que a Bíblia foi escrita, para nos dar fé hoje para aquilo que nós vamos precisar. Ok? Muitas vezes na Bíblia, os primeiros da Bíblia não tinham um exemplo, mas tiveram uma palavra direta do Senhor. Por exemplo, Abraão. Deus visitou pessoalmente e lhe deu uma promessa. E embora ele não tivesse grandes exemplos para trás, ele firmou-se naquela promessa porque ele tinha visto, visivelmente comunicado com Deus. Ok? Portanto, a fé não é assim tão vaga. Não é assim do nada, vou ter fé em alguma... Há que haver uma substância também. A fé é uma prova de coisas que nós não vemos, mas que há algo que conseguimos agarrar, ainda assim. Portanto, assim, primeiro devemos saber como e qual é o desejo de Deus. Qual é o plano de Deus. Como é que nos devemos aproximar de Deus para esse plano. E depois podemos avançar com coragem ao trono da graça e pedir aquilo que Ele nos prometeu. Portanto, nós temos que nos aproximar de Deus da forma que Ele tem, não é da nossa forma. É como se quisermos ir ao Palácio de Belém ver o Presidente da República. É preciso ter uma autorização primeiro, é preciso entrar pela porta certa, é preciso ir à data e na hora certa, cumprir aquele protocolo todo. E Deus também tem um protocolo. Deus também tem uma rotina. Agora, há aqui 3 perguntas que nós vamos tentar responder hoje. A primeira pergunta é se há alguma parte do ministério do nosso profeta que tenha ficado por fazer. Segundo, qual foi aquela visão da tenda e será que essa visão foi cumprida? Não sei se conhece esta visão, nós já vamos ler. Terceiro, será que ele vai voltar para cumprir essa parte antes que a noiva vá no rapto? Portanto, nós vamos tentar responder estas perguntas hoje. Agora, primeiro, Deus, nós lemos, ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo. Como eu disse, Deus tinha um propósito aqui, nestas coisas. Era um sítio, era uma tenda, ok? Nós sabemos, já falamos sobre isso. Era uma tenda que eles construíam no deserto, onde a coluna de fogo, a nuvem se movesse, e eles punham aquela tenda. Nós já vamos ter fotografias sobre isso. Era uma coisa móvel,
Deus queria habitar no meio do seu povo, os israelitas, para ter companheirismo. Este era o propósito. Não era só, agora vou construir qualquer coisa. Havia um propósito nisto. Deus queria ter comunhão. Deus queria companheirismo. Companheirismo é como os amigos, quando se juntam. Eles conversam, eles comunicam, eles comem juntos, eles participam de alguma coisa. Deus queria fazer isso com o seu povo. Daí, ele construir o tabernáculo. E se formos a Êxodo, acho que agora apareceu o texto, não é? Não é isso? Portanto, se fôssemos a Êxodo, não precisamos ler tudo, mas em Êxodo 19 há aqui um acontecimento importante, em que Deus apareceu no monte, em que Deus apareceu visível por luz, por fogo, por trovões, por vozes, e o povo afastou-se disto. O povo de Israel afastou-se desta situação. O povo disse, ai que perecemos, ai que morremos, que isto não pode ser, Moisés vai lá tu e depois traz a palavra. E Deus aceitou. O povo deu um passo atrás nesta relação com Deus. Ora, Deus ainda assim continuava a ter um plano em tudo isto e Ele mandou fazer o tabernáculo no capítulo 25, mais à frente. Ok? Portanto, isto é Israel a sair do Egito. Isto é tipo escola dominical hoje. Isto é curso básico número 1 da Bíblia, Êxodo. É aqui capítulo do Êxodo. Portanto, Israel está a sair do Egito, passou o Mar Vermelho, pousaram do outro lado, a caminho da terra que depois se chamou Israel. Eram 40 dias e tornaram-se 40 anos, ok? Ou 4 meses e tornaram-se 40 anos, qualquer coisa assim. E aqui no capítulo 19 acontece isto que está ali desenhado na imagem. Portanto, e o povo, o que é que fez? Não, isto é muito. Não podemos aguentar com isto. Houve uma altura que Moisés veio diretamente da presença de Deus, eles tiveram que pôr um véu por causa da luz que emanava de Moisés. Portanto, passamos então para a tenda, ao tabernáculo. Ok? Portanto, agora Deus manda construir e nós já vimos as divisórias, o que é que estava lá dentro. Nós já temos falado destas coisas muitas vezes. Mas aqui podemos ver uma outra imagem. Este já é o tabernáculo por onde Jesus já andava. Também é um tabernáculo. Mas este aqui já estava edificado numa cidade, já era feito de pedra e ouro, mas por dentro era a mesma coisa. As mesmas divisões, o mesmo conteúdo. E este seria o tabernáculo por onde Jesus andou. Agora, este também é um tabernáculo. Amém? E este também é um tabernáculo. Amém? E este também é um tabernáculo. Amém? O que é isto? O aposento alto. Não é? É, não é? Estou a dizer bem. Ok? Isto é quando os 120 estavam reunidos e Jesus já tinha subido ao céu e de repente viu-se como línguas de fogo pousarem sobre cada um. E eles saíram a falar em línguas, a profetizar. Amém? O Espírito Santo. Aquilo que hoje nós temos disponível. Amém? Aquilo que hoje habita em nós. Amém? Ok. Portanto, isto também é um tabernáculo, é ou não é? Amém? Agora, nesta mensagem, o profeta diz: ouçam, não há companheirismo fora do corpo de Jesus Cristo. Ora, isto foi ainda cedo no ministério do irmão Branham, do nosso profeta, e ele manteve este conceito até ao fim. Um conceito muito básico, que é: não há companheirismo com Deus fora do corpo de Cristo. Amém? Não se pode ter companheirismo com Deus. É para isso que Cristo foi feito. Para unir o homem com Deus outra vez. Lembra-se de Cristo, mistério de Deus revelado? Amém? Esse é um propósito. Voltar a ter a sua noiva junto de si. Voltar a ter Eva à sua beira. Amém? Porque Adão e Eva, nós sabemos, são uma imagem daquilo que Deus já tinha planeado para a sua noiva. Agora, não admira que as pessoas não acreditem em cura divina,
Mas ouve a palavra separa-o, lava-o, pois vem debaixo do sangue até ao corpo de Cristo. O qual, o tabernáculo, e aquele que vimos, foi um tipo perfeito de Cristo. Amém? Porque nós vemos em cada uma daquelas peças, nós vemos Cristo lá representado. Amém? Então nós podemos chamar a Jesus um tabernáculo. Nós podemos chamar àquele corpo revestido do Espírito Santo um tabernáculo. Há uma escritura que diz, não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo. Amém? Bem, então, naqueles dias, eles só tinham um lugar de reunião onde podiam encontrar-se com Deus e que era na arca debaixo do sangue. Porquê? Porque entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano e ele fazia a aspersão do sangue 7 vezes sobre aquele altar. E aí o povo podia ter companheirismo com Deus. Aquele sumo sacerdote representava todo o povo de Israel. E aqui o povo podia continuar a ter companheirismo com Deus. Continua, diz o profeta, a ser o único lugar de reunião, debaixo do sangue. Propiciatório era aspergido para dar misericórdia ao adorador, àquele que pedia, vinha colocar o pedido, a petição a Deus. E Deus tinha uma rotina especial. Deus tinha uma forma de fazer aquelas coisas. E ele não ia aceitar mais nada. Não aceitava outra provisão, só aceitava o que ele tinha dito. E vimos ali onde ele colocou o seu nome. E esse é o lugar onde ele se encontra com o adorador. E de facto, nós podemos saber tudo acerca de Deus, nós podemos ver Deus em toda a natureza, nós podemos ter todo este conhecimento, mas para ter companheirismo temos de passar pelo sangue. Para termos a relação com Deus. Amém? Apesar de todo o conhecimento, toda a interpretação, todas essas coisas, temos de ter, para termos a verdadeira relação, aquilo que vai importar no último dia, temos que passar pelo sangue. Amém? Agora, não há nada de errado em ter uma rotina. O profeta está a dizer, Deus tem uma rotina. Nós também temos, Atos 2:38. Amém? Que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos, batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Nós também temos uma rotina. Não há nada de errado com rotinas, se elas estiverem na Bíblia. Amém? Continuando, o seu nome, foi lá que ele colocou o nome. O nome era Jesus Cristo. O nome de Deus é Jesus Cristo. Jesus disse, eu venho em nome do meu Pai. Todo filho vem em nome do Pai. Só há um lugar de reunião em que Deus se encontra com o homem, que é quando esse homem está em Jesus Cristo. Um lugar. E todas as coisas no Velho Testamento são um tipo, tipificam, são uma sombra, uma representação disso. Amém? Agora, mensagem de dedicação. O profeta está a fazer a dedicação de uma igreja, que abriu, e ele diz isto. O que é que Deus fez com uma arca da aliança? A descer e a encaixar. Aquilo tinha um encaixe, a arca encaixava lá naquele sítio. Para a mensagem daquele dia, Deus desceu até o seu canal apropriado, não numa denominação ou num edifício feito por mãos, mas no coração dos homens. Amém? Ele fez descer o seu lugar para o último dia, do qual o profeta Joel disse, acontecerá nos últimos dias que derramarei da minha Shekinah. A Shekinah é a presença de Deus, é uma palavra que significa a presença de Deus. Amém? E ele derramará dessa presença de Deus sobre toda a carne. E nós sabemos que esta escritura é acerca do Espírito Santo. Amém? Nós sabemos isso. Portanto, ele derramará dessa presença sobre toda a carne. E depois o resto é o resto da escritura de Joel. Deus veio até o seu lugar de repouso, onde ele encontra o descanso. E o descanso na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento era o sábado, no Novo Testamento é o Espírito Santo. Ok? Portanto, onde ele encontra o descanso, não é num edifício, mas é no coração do seu povo que ele encontra descanso. E esse é o tabernáculo de Cristo hoje, o coração do homem. Foi aí que ele decidiu colocar o seu trono, foi
no coração do homem. E eu agora enganei-me aqui, vou ter que ler do que está aí. Pronto. Isto é quando ele fala acerca da visão a primeira vez. Portanto, é a primeira vez que é contada a visão de uma tenda. Nesta mensagem, porque é que as pessoas se precipitam? E ele diz, isto foi em 56, foi ainda cedo no seu ministério, ele diz, depois ele levou-me dali, portanto ele está numa visão. Uma visão, para quem ainda não percebeu muito bem, é exatamente quando Jesus diz a Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi a orar debaixo daquela árvore. Ou seja, é algo que se vê, não é um sonho, a pessoa não está a dormir. É algo que se vê. Eu nunca tive, mas um profeta nos explica estas coisas. Portanto, quando ele diz visão, é algo que ele está a ver, ele entra numa outra dimensão. Agora, ele levou-me dali e vi uma grande tenda. Imagina uma tenda do circo. Eu já vou mostrar fotografias. E estava cheio de gente por toda a parte. Parecia que estava por cima das pessoas. Portanto, ele estava acima, ele estava a ver de cima. A olhar para baixo, onde tinha acabado de fazer uma chamada ao altar. Portanto, ele tinha chamado as pessoas tinham vindo ao altar, tinham dado as suas vidas. Centenas e centenas de pessoas a chorar, a jubilar, depois de terem aceito o Senhor Jesus como Salvador. Olhei e depois ouvi um homem que se levantou e disse, chamem a fila de oração. E as pessoas começaram a formar uma fila deste lado, à esquerda. Portanto, ele estava a olhar para baixo, ele estava assim, e à esquerda começaram-se a juntar, fizeram uma fila para receberem oração. Portanto, eu tenho aqui, portanto, eles na altura, nos anos, hoje em dia é raro ver-se isto, mas na altura eles faziam muito isto na América, montavam uma tenda e depois por dentro, esta foto até é da altura, por dentro, é como se fosse uma tenda de circo e eles punham assim umas cadeiras e depois as pessoas entravam como se fosse uma igreja itinerante. Amém? Isto também é um tabernáculo. Portanto, esta tenda que ele está a falar também é um tabernáculo. Ok? Portanto, eles faziam isto. Alugavam uma tenda, montavam isto e faziam, todos os dias, durante algum tempo, faziam ali uma campanha. Ok? Hoje a América já não faz disto. Eu reparei à minha esquerda, que seria à direita. Portanto, se ele estivesse no altar era à direita. Como ele estava olhado assim era à esquerda. Portanto, deste lado. Eu reparei numa pequena construção de madeira. Portanto, havia ali qualquer coisa de madeira. E vi aquela luz, aquela ali, a coluna de fogo. Vi aquela luz, eles têm a fotografia, está sempre nas reuniões, aquela ali. Eu vi aquela luz deixar-me, portanto, saiu dele, e foi até àquela construção, e vi a entrar lá dentro. Entrou naquela construção, ficou lá dentro. E uma voz disse-me, vou encontrar-me contigo ali, isso vai ser a terceira fase. Eu disse, porquê? E ele disse, bem, não vai ser um espetáculo público como a outra. E eu voltei a mim. Portanto, há um edifício grande e depois há um edifício mais pequeno. A coluna de fogo saiu deste profeta e foi para aquele edifício mais pequeno. Amém? E aqui diz, isso vai ser no futuro a terceira fase. Vai ser isto. Esta situação aqui que ele está a ver. Há quem diga que esta visão nunca aconteceu. Há quem diga que esta visão vai acontecer. E há quem diga que esta visão já aconteceu. E nós estamos aqui para tentar responder esta pergunta. O que é a terceira fase? Para quem não sabe, nos ungidos no tempo do fim, temos a mensagem, e se quiser depois levar para casa. Isto, diz o profeta, não é quando o mensageiro começa, mas é quando ele começa a declarar a sua mensagem. A primeira fase é a cura, a segunda fase é a profecia, e a terceira é a abertura da palavra, os mistérios revelados. Portanto, o profeta teve isto no seu ministério. Ele teve
Uma primeira fase em que ele pegava na mão, o irmão falou disto a semana passada, ele pegava na mão da pessoa e ele conseguia ver qual era o problema da pessoa, por umas vibrações, uns sinais que ele tinha na mão. Depois, nós vemos até, se formos ler as mensagens mais antigas, há uma altura em que aquilo muda. E ele começa a conseguir discernir, começa a conseguir dizer às pessoas, ele tem uma visão e ele vê qual é o problema da pessoa por visão. E depois há a parte de que nós mais pregamos, que é a abertura da palavra. A abertura dos 7 selos de Apocalipse. Amém? E outras coisas ali encaixadas. E ele diz, não há ordem mais elevada. Lembra-se do que Pedro disse? Pedro, o grande apóstolo. E ele disse, ouçam os profetas. Eu não sou o profeta, mas ouçam os profetas. Ele tinha espírito de profecia, eu acredito. Ele tinha vários dons, mas ele diz, eu não sou profeta da palavra, como Paulo era. Paulo trouxe muito do Novo Testamento. E ele não era. Ele teve de recuar. E ele diz, Paulo, a quem veio a revelação, até há pontos difíceis de entender. Mas ele teve de reconhecer, Paulo. Portanto, o que Pedro está a dizer... não há ordem mais elevada para revelar a palavra do que profetas. Então ele está a dizer, se a minha terceira fase é a abertura, a revelação dos mistérios, ele está a dizer, aqui há um profeta, ok? Mas, a única forma do profeta ser vindicado é pela palavra. Lembre-se que a terceira fase foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade escondida que esteve selada na palavra. Estava lá, mas estava escondida. E um profeta veio e nos abriu para nós. Amém? 3 fases deste ministério. 3 formas até a mensagem ser trazida. A primeira foi a cura. Mas a cura não nos vai tirar deste corpo. Amém? A cura é importante, principalmente se estivermos doentes. A cura é a primeira coisa que nós queremos ver quando vimos à igreja. Mas a cura não nos vai tirar daqui. Amém? E nós estamos aqui a pregar e a trazer uma mensagem para nos tirar daqui. Amém? Para não passarmos pela morte. Amém? Mas se morrermos, nós sabemos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a esperança que há em nós. Amém? Agora, o irmão, não sei se lembram, também falou das manifestações da terceira fase. Ele chamou-lhe terceira etapa, é a mesma coisa. Ele falou dos esquilos que vieram... Eu não vou estar a explicar tudo, mas há 5 manifestações da palavra falada. 5 manifestações da palavra falada que mostram, então, esta terceira fase. Tudo isto aconteceu nos anos 50. Foi os esquilos. Amém? Ele estava a caçar... E ele falou, eu quero um esquilo ali, e o esquilo apareceu. Outro foi aquele peixe que tinha morrido, teve meia hora ali, e pela palavra falada, aquele peixe ressuscitou. Amém? Depois, se quiserem, nós podemos entrar mais em detalhe, eu tenho que avançar, que ainda estou um bocado atrasado aqui. Agora, portanto, 5 coisas que... sem o Espírito de Cristo ninguém conseguia fazer, ok? Só Adão, antes, lá no Éden, só ele se calhar conseguia, amém? Agora, o profeta diz, no Cânion de Sabino, lembra-se do irmão também falar nisto? O Cânion de Sabino apareceu aquela espada na sua mão, ok? Ele também falou disto. No Cânion de Sabino ele disse, esta é a terceira fase, aquela espada, esta é a terceira fase. E há 3 grandes coisas que acompanham. Uma foi revelada hoje, ou ontem. E ele está a pregar o 7º selo, portanto, foi naquela semana. Outra foi revelada hoje, e há uma que eu não consigo porque está numa língua desconhecida. E nós já estudamos que isto tinha a ver com os trovões. Mas eu estava ali, olhei para aquilo, e esta é a terceira fase a chegar. E o Espírito Santo de Deus, é por isso que o céu ficou em silêncio. Não vai ser um espetáculo público. Amém? Não vai ser um espetáculo público. Agora, aquele anjo deixa-lhe cair a espada e diz, esta é a terceira fase. Portanto,
Em 56 nós vimos, eu vou encontrar-me contigo ali, essa vai ser a terceira fase. E agora em 63 ele está a dizer, esta é a terceira fase. Aconteceu ou não aconteceu? Mas não foi um espetáculo público. Agora, será que os profetas podem profetizar alguma coisa que eles não entendem? Podem. Olha aí, exemplo 1, Zacarias, versículo 4. Olha para o versículo 4. Respondi e falei ao anjo e disse, Senhor meu, o que é isto? E respondeu o anjo e disse, não sabes o que é isto? Não. Então os profetas podem falar coisas que eles não entendem? Ok, exemplo 2. Nosso conhecido, João. Um dos anciãos falou-me e disse, estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Pergunta retórica. Não é? Ele sabia a resposta, mas ele queria ver se João sabia. Ok, então João, sabes? E ele disse, Senhor, tu sabes. Eu não sei, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Portanto, há coisas que os profetas dizem, eles não fazem ideia do que é. Eu acho que quando Isaías disse, uma virgem conceberá, ele deve ter ficado assim, ok, eu vou ser acusado de ser falso profeta, a partir de agora, até que aconteça. Porque ninguém vai acreditar nesta profecia. E ele morreu e provavelmente, se fôssemos à internet, toda a gente dizia que Isaías era falso. Que ele morreu e nenhuma virgem concebeu. E Isaías seria catalogado como falso até Jesus aparecer. Amém? Vamos avançar mais um bocadinho. Agora, eu estou à espera e confio em Deus que alguns durante esta semana eu quero usar este pequeno escritório aqui como sala de oração para levar lá os enfermos e aflitos e ver se Ele se vai encontrar comigo e começar no tabernáculo novamente num novo ministério. Eu gostava muito de ver isso. Eu não sei o que isso é, eu não faço ideia do que vai ser, mas aquele que me ouve agora, eu confio que vai ser mais alguma coisa para ajudar os seus filhos. Então os profetas podem ou não falar coisas e estar completamente a leste do seu significado. Porque Deus não lhes diz tudo aos seus profetas. Amém? Deus não lhes conta tudo. Deus diz-lhes aquilo que Ele quer. Isto é a doutrina, chama-se a doutrina da soberania de Deus. Nem toda a gente acredita nisto. Mas é a doutrina que diz que Deus é soberano. É fácil esta, não é? A doutrina de que Deus é soberano. Ele sabe, nós não. E se Ele disser, nós sabemos. Se Ele não disser, Ele continua a controlar tudo. Amém? Ok. Agora, a brecha entre as eras e os selos. Agora, quando Adão pecou, ao dar ouvidos ao raciocínio da sua esposa, em vez de se firmar na palavra de Deus, foi isso que levou Adão a pecar. Quando ele perdeu a sua vida, ele também perdeu a herança na vida, porque ele tinha o controlo completo e supremo sobre a terra. Ele dava nomes aos animais, ele dizia onde é que as coisas iam estar. Eu não me lembro... Vamos lá ver, Deus fez o homem porque não havia ninguém que te cuidasse da terra. Foi ou não foi? Diz lá. Olha que Adão nunca pegou em nenhuma enxada. Nunca. Então o que é que ele andou lá a fazer? Porquê? Porque depois da queda, então ele teve que começar a lavrar a terra, para que ela não desse espinhos e abrolhos. Então o que é que ele andou lá a fazer? Ele andava lá com a palavra falada. Sai daqui, vai para ali, e tu já não és... Tu chamas-te não sei o quê, agora chamas-te leão, e tu agora chamas-te tigre. Amém? E aquilo lhe obedecia. Controle supremo sobre esta terra. Amém? Deus é o Deus do universo, em toda a parte, mas o seu filho tinha esta terra sob o seu controle. Ele podia falar, ele podia dar nomes, ele podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer tudo o que quisesse. Não admira que não houvesse inverno. Se eu tivesse poder para isto, acabava-se o inverno logo. Era verão o ano todo. Agora, é
é isto que é para aqui que esta mensagem nos quer levar. Amém? Ter controle, ok, Deus controla o universo, mas nós com controle completo sobre as circunstâncias à nossa volta. Amém? Ter controle sobre as nossas finanças, ter controle sobre aquilo que está à nossa volta, colocar uma atmosfera celestial em nossa casa. Amém? Não precisar de influência, nem estar dependente das circunstâncias. Amém? Nem precisar do barbeiro. Controle completo. Amém? E se nós não estamos lá, estamos a viver abaixo daquilo que Deus nos chamou. Estamos a viver abaixo dos nossos privilégios como filhos. E é para aí que estamos a ser chamados hoje. Amém? Êxodo 19. Já falamos disto há pouco. Deus está a falar com Moisés e ele diz que vem numa nuvem. Mas vamos olhar aí para o versículo 12. Marcarás limites ao povo. Olha, só para o 12. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, não toqueis no seu termo, todo o que tocar no monte morrerá. Ok? Olha, Isaías. Ele chegou, viu o trono e à volta os serafins estavam acima. Amém? Cobriam ali à volta, estavam lá à volta do trono. Havia sempre uma barreira entre Deus e o povo. Todas as visões do Velho Testamento, do trono. Ezequiel olhou querubins. Isaías olhou serafins. Moisés foi-lhe dito, o povo que não toque neste monte, porque o monte é santo. Havia sempre uma barreira, porque o povo estava debaixo do sangue de bodes. Amém? E de cordeiros. Amém? Havia sempre uma barreira. Porque no fundo, os pecados não estavam completamente limpos. Estavam cobertos, não estavam completamente extirpados, tirados. Havia sempre uma barreira. Mas, como nós andamos a ver, depois de Jesus, João vai na ilha de Patmos, olha para o trono e o que é que ele vê? Ele começa a descrever aquele que está lá sentado. Amém. Aí já começa a ser, não é os serafins que têm asas, não é? Isaías vai lá e o que é que ele diz? Aí os serafins tinham asas. Não, João vai lá e ele diz, mas ele tem o arco celeste e ele tem os olhos, os pés como colunas de fogo e os olhos também como fogo e da sua boca saiu uma aguda espada. Amém? Porquê? Porque ele agora, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo verdadeiro tabernáculo. O verdadeiro tabernáculo é quando se vai debaixo do sangue. Amém? Então ele vai, agora debaixo do sangue, já não há barreira. Amém? Já não há impedimento. Mas o homem que vai para além disso, do véu, e entra, e o mundo fica atrás, quando o véu desce atrás dele, debaixo das asas do querubim, a grande glória Shekinah ali nunca ficava escuro, nunca se apagava. E o homem que vive na presença de Deus atrás do véu, vive na glória Shekinah. Eu não quero saber se as tempestades estão muito fortes, ou as nuvens, ou se a lua não brilha, se as estrelas não brilham. Quando os castiçais se apagam, não interessa. Lembre-se, os castiçais estavam no lugar santo. Ficaram lá. A igreja ficou lá. Aquilo é um símbolo da igreja. A igreja ficou lá. Nós estamos para lá disso. Amém? Viver para lá do véu. Em que o que importa é Cristo. E Ele glorificado, amém? Ele vive na glória, Shekinah de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo. E o Velho Testamento foi um tipo, foi uma sombra daquilo que está a acontecer hoje. Amém? Não é um edifício físico hoje. Amém? Não é 4 paredes hoje. Amém? Mas é o coração do homem. Como é que se entra em Cristo Jesus? Ao juntar-se à igreja? Por nascimento, por um Espírito. E está aí a Escritura. Não é dirigido ao mundo. Nós não podemos falar sobre isto ao pecador porque ele não percebe nada disto. Paulo não dirigiu aquilo aos pecadores. Ele disse, isto é para aquele grupo ali em Cristo Jesus. Lugares celestiais é a posição
do crente em Cristo, onde o crente está em Cristo, lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando é que Ele nos escolheu? Escolheu-nos em Cristo antes da fundação do mundo. Predestinou. Aí está o mistério. Antes de Cristo ou qualquer outra coisa estar na terra, vê o grande mistério. Ele escolheu a noiva, sabendo que Eva ia cair, por não crer na palavra, sabendo que ela iria cair. Mas Ele ia escolher uma noiva que não ia cair, se iria firmar nessa palavra, não se importando com o que o resto do mundo tinha a dizer. Eles iam firmar-se nessa palavra. Eles estão predestinados a permanecer aí. A adoção de filhos por Jesus Cristo predestinou a Igreja para essa posição gloriosa. E se nós não permanecermos, é simplesmente porque não estamos predestinados. Agora, há algum exemplo na Bíblia de uma ordem dada a uma pessoa? Pense agora. Uma ordem que é dada a uma pessoa e há outra que a cumpre. Algo que é dito a um profeta e há outro que o cumpre. Será que isso aconteceu? Olha, vamos ver Isaías. Isaías 49:6. Veja o que diz aí. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Ou seja, o ministério a Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para ser salvação até a extremidade da terra. Então, isto é sobre o Messias. É uma profecia acerca do Messias. Ele vai às tribos de Israel, ele vai a Israel, mas ele também é a luz dos gentios. E Simeão, no templo, quando encontra o menino Jesus, ele vai falar esta escritura por profecia, e ele diz que realmente o menino Jesus é a luz dos gentios. Mas Jesus recusou-se a ir aos gentios. Amém? Jesus até disse, quando os enviou 2 a 2, ele disse, não vão aos gentios. Ele disse àquela mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, que ela era gentia. Ele recusou-se a ir aos gentios. Mas Paulo e Barnabé pegam nesta escritura e disse, eu te pus, ali o 47, o Senhor nos mandou a nós, a Paulo e a Barnabé. Eu te pus para a luz dos gentios, aquela escritura do Messias. Portanto, quem levou a luz foi Paulo, mas a luz era o Messias, era Cristo, em Paulo. Amém? Portanto, ele foi, aquela profecia foi dada a Jesus, mas quem a cumpriu foi Paulo. Portanto, é possível. Outro exemplo. Deus ordenou a Elias 3 coisas. Está em 1 Reis. 1. Vai e unge Azael, rei sobre a Síria. 2. Unge Jeú, rei de Israel. 3. Eliseu, unge profeta em teu lugar. 3 coisas foram ditas a Elias. E ali, Elias vai e cumpre a primeira. Logo, 2 versículos à frente, ele vai ter com Eliseu e diz, segue-me, vais ser profeta em meu lugar. Portanto, ele fez esta. Vamos ver as outras. Eliseu vai a Damasco até Azael e diz-lhe que ele é rei sobre a Síria. Isso está em 2 Reis, no capítulo 8. No capítulo 9, Eliseu, nem sequer foi ele. Eliseu pega num dos filhos dos profetas e diz para ir ungir Jeú, rei de Israel. E Eliseu foi ungido por Elias. Então, destas 3 coisas, Elias só fez uma. O seu sucessor fez outra. E Eliseu ainda mandou alguém fazer a terceira. Nem foi ele fazer. Portanto, é possível Deus dizer uma coisa a um profeta seu e irem outros cumpri-la. Enquanto nós tivermos Bíblia para interpretar as coisas, nós estamos bem. O problema é quando deixamos de ter Bíblia para interpretar, não é? Aí é que é mais perigoso. Portanto, enquanto tivermos Bíblia para interpretar estas coisas,
para pegar nas profecias, nós estamos no caminho certo. Amém? Mensagem de testemunho. Ele está a falar do filho, daquela mulher que não podia ter filhos. E Elias disse: o que é que este te faça? E depois ele promete-lhe um filho. Ela teve o filho e aquele filho morreu. Tinha à volta de 12 anos ou qualquer coisa. E o profeta diz: ele deve ter tido uma insolação, porque ele estava no campo e começou a dizer: a minha cabeça. Mandaram-no ter com a mãe e morreu. Elias tinha um quarto. Elias tinha um pequeno quarto. Tinha uma divisão que foi feita para ele. Amém? E nós sabemos o que é que aconteceu. Dentro daquele quarto, Elias ressuscitou. E o mesmo aconteceu com Eliseu. Eliseu também tinha. Eliseu, não sei se se lembram desta história, é a cópia do que aconteceu com Elias. E Eliseu vai e deita-se sobre o menino, os olhos sobre os olhos, o nariz sobre o nariz, a boca sobre a boca, as palmas das mãos sobre as palmas das mãos. E ele ressuscitou também. Espirrou 7 vezes e acordou. O sumo sacerdote também tinha um pequeno quarto. Amém? O sumo sacerdote também tinha. Porás, lembra-se que nós lemos, porás o propiciatório na arca, e versículo 22, ali virei a ti e falarei por cima do propiciatório. Ele também tinha um quarto. Ruth também tinha um quarto. Quando Boaz comeu e bebeu, ela entrou de mansinho, deitou-se ali, e ali houve um casamento, naquele pequeno quarto. Ali houve uma promessa, naquele pequeno quarto. E ele disse: não temas. E no dia seguinte, na aurora, o que é que Boaz fez? Foi e cumpriu essa promessa e redimiu-a. Tanto a israelita como a gentia. Numa demonstração pública. Amém? E é isso que vai acontecer connosco. Nós já temos a promessa. Nós já estamos casados. Nós já temos a promessa da redenção. Aquilo que vai acontecer um destes dias é que ele vai sair do trono. E para ele sair do trono, lembre-se que o trono está no nosso coração. Nós temos de ir com ele. Amém? Ele vai sair do trono e vai fazer um testemunho público. E ele vai abrir a plena redenção para nós. Até este corpo vai ser transformado. Amém? Eles também tinham um pequeno quarto no aposento alto, naquele cenáculo. Eles também ficaram lá até serem revestidos do alto. Eles ficaram lá debaixo do sangue. Jesus já tinha ascendido ao céu. Eles ficaram lá debaixo, naquele pequeno quarto, até serem revestidos daquele poder, até vir o Consolador. Eles também tinham um pequeno quarto. O profeta também tinha um pequeno quarto. Amém. Lembre-se, estamos a ver os pontos mais importantes. Quando eu entro naquele quarto e a unção entra, se eu pudesse escrever tudo aquilo que acontece, eu estava aqui 3 meses num dos selos. Amém? Ele também tinha um pequeno quarto. Agora, 5º selo, na mesma semana, ele está a dizer estas coisas. Agora eu quero dar graças àquele que é omnipresente. E hoje, não sabendo nada acerca desse 5º selo, ele não fazia ideia nenhuma, veio dessa mesma forma misteriosa esta manhã, 1 hora antes do amanhecer, quando eu estava lá, onde? Naquele quarto, em oração. Eu tenho ficado lá nestes últimos 5 ou 6 dias, num pequeno quarto. Não vejo ninguém. Saio, como com alguns dos meus amigos aqui, fui lá, fiquei com eles, todos têm sido bons. Eu estou a tentar permanecer com essa mensagem destes selos. É importante. Eu creio que é a hora do tempo da revelação deles. No 6º selo, eu sei que está quente aqui esta noite. Eu reparei ontem à noite, hoje, este é o 7º dia, num quarto sem luz. Só com a luz elétrica. Ele fechou as persianas e tudo. A estudar e a orar para que Deus abra estes selos. Agora, eu quero tornar isto bem claro. Sempre que estes selos vieram, tudo aquilo em que eu acreditei,
tudo aquilo em que eu lido outras pessoas é contrário ao que veio a mim naquele quarto. Eu tenho tentado ficar num quarto com as janelas fechadas, uma luz acesa. Este é o 8º dia e nem sequer entrei no carro para ir a lado nenhum. Ele também tem aquele quarto. E nós também temos aquele quarto. E nós também temos um quarto onde nos podemos fechar, onde podemos estar debaixo do sangue e comunicar com Deus. Será que nós podemos também ficar nessa presença? Exemplos de escritura de profetas que tiveram de voltar após a morte para completar o ministério. 0. Quando ficamos sem Bíblia, ficamos sem terreno, não temos sustento, não temos mais para onde ir. Portanto, quem é que vai cumprir aquela visão? Quem é que vai ter aquele pequeno quarto onde a coluna de fogo deixa o profeta e vai para lá? Quem é que vai cumprir aquela visão daquela tenda, daquele tabernáculo? Lembra-se que o tabernáculo era uma tenda, não é? Quem é que vai cumprir? Quem são aquelas pessoas todas que começaram a formar uma fila até pela rua fora para entrar naquele quarto onde a coluna de fogo estava? Amém? Agora, queremos ver isto primeiro. Não há nada que nos possa destruir até que o propósito daquele que nos criou tenha sido cumprido. Não pode haver. Nós fomos feitos por um propósito. Pois é, o irmão Branham não morreu cedo demais. Deus terminou o que tinha a fazer com ele. Amém? Ele não vem depois fazer qualquer coisa para acabar o seu ministério. Não há Bíblia para isso. Amém? Deus não o tirou cedo demais. Deus não ficou, ei, agora esqueci-me daquele carro. Não. Nem como às vezes eu ouço pessoas a dizer, se calhar a pessoa não devia ter feito aquilo, se calhar foi retirada porque cometeu um erro. Não, Deus não está com uma arma apontada às pessoas. Se elas cometem erros, saem. Não, Deus tem um plano. E quando esse plano é cumprido, essa pessoa é retirada. Amém? Quando esse plano termina, então essa pessoa é recolhida. Amém? Jó diz, vou cumprir. Jó, no meio daquela aflição toda, ele disse, eu vou cumprir, qualquer um de nós vai cumprir todos os dias da sua vida que Deus determinou. Amém? Porque debaixo do mesmo sinal, então, se eu for a melhor pessoa do mundo e fizer bem a toda a gente e nunca errar, será que eu vou viver mais do que aquilo que Deus me determinou? Da mesma forma, se eu cometer um erro, vou ser tirado mais cedo? Não é Deus soberano? Amém? Não tem Deus determinado um plano para nós? Agora, veja esta semana, quando voltar novamente, veja o que aconteceu. Suponho que quando voltar da próxima vez, se o Senhor permitir, vou passar a fila de oração por uma destas salas, naquela sala onde eu os devo levar, veja. E eu creio que se está a revelar agora, veja, a hora. Então é possível que Deus tenha dado a este profeta uma visão. Aquela será a terceira fase. E ele viu a terceira fase a acontecer. E será que essa visão não se cumpriu ou não se está a cumprir por outras pessoas? Amém? O que é aquele pequeno quarto? Lembre-se do tabernáculo. Não havia várias divisões? Não havia uma divisão mais pequena onde estava a presença da coluna de fogo? Não havia um povo que tinha acesso especial àquele quarto por causa do sangue da expressão? Amém? Não havia alguém... Então, o que é esta terceira fase? É um conjunto de teorias. O que é esta terceira fase? É um conjunto de mensagens que nós lemos e falamos a toda a hora e momento? É uma vida. Amém? O que é essa terceira fase, se não levar-nos à presença da glória Shekinah?
O que é isto que nós andamos aqui a falar de esquilos e de histórias, se não apenas chamar-nos a atenção para o dia em que nós estamos a viver, em que as próprias circunstâncias da natureza, das finanças, do trabalho, têm de se submeter àqueles que são do segundo Adão? Amém? Não sei se consegui transmitir a mensagem, chamar a atenção que, cuidado com a interpretação particular. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Há igrejas muito grandes que construíram a igreja de forma a ser aquela tenda. Há outras mensagens onde ele explica melhor como é que o edifício era e tal. Há igrejas que fizeram os seus edifícios com aquela forma. E lá, mesmo que eles não digam, eles acreditam que o irmão Branham virá àquela igreja porque está feita e eles vão cumprir aquela visão. Pois, eu não invejo ninguém. Eu não invejo. Deixe-os gastar esses milhões. Nós estamos a cumprir essa visão hoje. Deixe-os gastar o que eles quiserem. Um dia eles vão reparar que, afinal, a interpretação era mais simples do que aquilo que nós pensávamos. Afinal, aquela visão estava cumprida e nós não vimos. Amém? Mas enquanto tivermos Bíblia, as coisas são simples. Amém? Porque Deus não veio com um ministério de coisas que não estavam escritas. Apocalipse 10:7 é revelar os segredos que estão escritos. Não é os que não estão escritos. Esses depois há de ser revelado. Amém? Mas Ele veio para revelar os mistérios que estavam escritos no livro. Amém? Os que não estão escritos nós vamos deixar para depois. Amém? Nós interessa-nos aqueles que estão escritos. Amém? É por isso que eu acho interessante pensar antes do Gênesis e essas coisas, mas não está escrito. Amém? Não está escrito. Não perca a sua vida aí. O tempo da sua vida nessas coisas. Amém? Não está escrito. Não é importante para nós. Será que houve uma civilização? Será que... Vem aí, vai estrear esta semana os dinossauros. Amém? Ok, ótimo. Mas não vamos perder o tempo da nossa vida nessas coisas. Amém? Amém, Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Acabou cedo hoje. Vamos orar. Senhor, estamos aqui, Pai, porque queremos que verdadeiramente estamos a cumprir uma visão, Pai, celestial. Da mesma forma que lá no monte foi dada a Moisés a visão do tabernáculo, o nosso profeta também teve uma visão do tabernáculo. E nós queremos, Senhor, que hoje estamos a viver essa visão desse tabernáculo, Pai. Manifesta-te. Manifesta em nós a visão do tabernáculo, Pai. Manifesta em nós esse pequeno quarto onde nós podemos entrar e ter comunhão debaixo do sangue com essa coluna de fogo, Pai. Obrigado, Senhor, por o entendimento, pela revelação dos mistérios, por esse ministério de pontas soltas, que não mais é do que apenas se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Obrigado, ó Pai, graças te damos pela revelação espiritual que nós temos, Senhor, acesso gratuito hoje, Pai. Senhor, oramos, Pai, para que as nossas vidas, Pai, possam subjugar essas circunstâncias, essas condicionantes da vida, Pai. Que a nossa fé possa subir a um patamar tal que nós possamos ter poder de parar essas tempestades, como o irmão falava a semana passada, parar essas tempestades da vida que vêm sobre nós, Pai. Nós possamos, pela palavra falada, pela palavra aberta, pela revelação do nosso dia, possamos, Senhor, subjugar essas condicionantes, essas circunstâncias que tentam vir sobre nós, Pai, por via financeira, por via da natureza, por via dos outros que nos rodeiam, que a atmosfera celestial induza esse céu nos outros, Pai, que estão à nossa volta.
E nós sabemos, Pai, se a nossa fé conseguir chegar aí, conseguir viver nesses privilégios que Tu tens para nós sabemos, Pai, que teremos poder, Pai, para acalmar todas essas tempestades. Podemos até andar por cima do mar, ainda que nunca ninguém tenha feito, a não ser o Senhor Jesus e Pedro por uns poucos passos. Até isso, Senhor, nos será possível. Nas agruras da vida, nas tempestades da vida, nas marés cheias, nós teremos, Senhor, poder para parar todas essas coisas. Porque, no fundo, a Bíblia nos diz que são demónios que querem vir sobre nós, que querem tirar a nossa vida, que querem tirar a nossa alegria, que querem tirar a nossa paz, que nos querem despertar do nosso sono. Senhor, não se te dá que pereçamos. E Ele fala e aqueles demónios param. Senhor, que o Filho do Homem em nós, que a coluna de fogo em nós, porque em nós está o trono onde Cristo habita hoje, possa também subjugar todas essas circunstâncias, Pai. Nós queremos, Pai, que estamos num tempo em que realmente temos de tomar posse das nossas promessas, Pai. Ajuda-nos, Pai, a isso. Senhor, queremos orar pelas decisões que temos de tomar. Senhor, apresentamos a Ti, Pai, essas condicionantes, Pai. Essas datas limite para que Tu possas manifestar a Tua vontade em nós. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.